Amados, Mateus 6,13, vamos continuar falando um pouco desse mesmo tema. Mateus 6,13, parte A somente, tá? Já está até decorado, né? Não nos deixes cair em tentação. E não nos deixes cair em tentação. Que o Senhor nos ajude. Amém? Podem sentar-se. Que o Senhor não nos deixe cair em tentação. O que não falta são tentações. Na última mensagem da EBD, falamos bastante, né? Os irmãos lembram, semana passada, sobre tentação e pecado. Vimos que Deus é poderoso tanto para nos guardar da tentação, quanto para nos perdoar os nossos pecados, né? Se porventura cairmos na tentação. E hoje eu quero continuar tratando desse tema. E por quê? Porque tentação é o desafio nosso de cada dia. Tentação. E é ou não é? Cada um sabe na prática, né, o que é a tentação, o grau de tentação, os níveis de tentação. Porém, vale lembrar uma frase muito conhecida que dizem que quem disse foi o Martinho Lutero. Outros dizem que são outros. Então, na verdade, ninguém sabe quem disse, mas é interessante dizer essa frase. Tentação é como um passarinho voando sobre a nossa cabeça. Cair na tentação é deixar o passarinho fazer ninho na nossa cabeça. Você não pode impedir os passarinhos de voar sobre a sua cabeça, mas pode impedir deles fazerem ninho na nossa cabeça. Então, a tentação é aquela voz sutil, né? Mansa, muitas vezes, que alcança o nosso coração. E a fonte dessa voz pode ser a nossa natureza humana, pode ser o mundo, pode ser o diabo, né? É aquela voz mansa que diz, por exemplo, acessa um site pornográfico. É a voz nos convidando, nos chamando. Ninguém está vendo. Depois você se arrepende, né? E vai ficar tudo bem. Tudo quite com Deus. Isso é o quê? Tentação. É o passarinho voando na nossa cabeça. Esse aqui é um exemplo, pode serem vários. Mas cair na tentação é o quê? Acessar o site, se prostituir, sujar-se, entristecer o Espírito Santo e arruinar muitas vezes o casamento, a família. Tentação, então, é aquela voz suave, né, que muitas vezes nos tenta a passar para frente um segredo que alguém às vezes nos contou. Vai, conta, é para orar, é aquela velha história, né? É para orar, mas acaba se tornando uma fofoca gospel. Essa é a tentação. Cair na tentação já é expor escancaradamente segredos que outros nos confiaram. Tentação, mais uma vez, outra ilustração, é receber o salário e pensar em não incluir nas despesas a parte que cabe ao Senhor. Tentação, né? É olhar aquele dinheiro e imaginar quantas contas poderiam ser pagas com ele. Poderia pagar a luz, a conta de água, a fatura do cartão. E eu sou tentado como todos, né? Muitas vezes os compromissos são maiores do que os recursos, né? As saídas são maiores do que as entradas. Mas ainda assim eu não cedo. Eu separo como prioridade aquilo que é do Senhor, e Deus é a minha testemunha. Portanto, tentação é aquela tentativa de nos afastar de obedecer a Deus. Mas cair na tentação é usar, por exemplo, o que pertence ao Senhor para nós mesmos, deixando de confiar que Ele é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades. Tentação, então, nunca é coisa boa, queridos. Nunca é bom. Tentação sempre é ruim, sempre. Ela sempre nos leva ao pecado, seja qual pecado for. Sempre nos induz ao erro. Por isso precisamos constantemente orar, pedindo ao Senhor: Senhor, guarda-nos da tentação. Não me deixes cair na tentação. E a palavra nos garante, lá em 1 Coríntios 10, 13, e é muito lindo: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, não é novidade. O que você enfrenta agora, outros já enfrentaram e estão enfrentando. E conclui: e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados
além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possa suportar. Muito lindo, muito lindo. Mas note, temos que fazer a nossa parte, né? Não podemos orar pedindo a Deus que nos livre da tentação e, ao mesmo tempo, correr atrás da tentação. Senhor, não me deixe cair em tentação. Mas, às vezes, a pessoa tenta o diabo. O diabo tem nada com isso, mas ele tenta. Paulo aconselhou o jovem Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,22, o seguinte. Tipo assim, Timóteo, foge dos desejos malignos da juventude. 2 Timóteo 2,22. Foge dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração invocam ao Senhor. Então, forte não é aquele que enfrenta, mas aquele que foge. Forte não é aquele que enfrenta, mas aquele que foge. Mas a vida cristã não é apenas negativa, só de fuga, mas também positiva. Além de fugir das paixões, Timóteo deve seguir o quê? A justiça, a fé, o amor e a paz. Tanto o verbo fugir como o verbo seguir são aqui bem sugestivos, bem didáticos para nós. Não adianta só correr, temos que seguir algumas coisas. José também fugiu, lembram? A mulher de Potifar colocou o olho em cima do jovem, devia ser, né, bem, de uma aparência muito linda, inteligente, coordenava todos os assuntos da casa, tentou seduzi-lo constantemente, diz a Bíblia, pois leiam lá, Gênesis 37, 38, 39, mas ele fugiu, perna para quem te quer. Dizem as más línguas que ela era muito feia, eu não acredito nisso. Não é porque ela é feia que ele fugiu, até porque era esposa de Potifar, devia ser bem cuidada, com as melhores, né, guloseimas, não, de guloseima não, vamos botar aí, cabeleireiros, maquiagem, tudo do bom e do melhor. Mas ele fugiu. Por que ele fugiu? Porque ele era forte o suficiente para fugir. Então, fugir é sinal de força e não de fraqueza. Encarar a tentação é que é sinal de fraqueza. O exemplo de Adão e Eva nos mostra essa realidade. O pecado entrou no mundo porque Adão e Eva não fugiram da tentação. Não fugiram. Em vez disso, foram ao encontro. Podiam comer de tudo, menos da árvore do bem e do mal. E foram justamente para próximo da árvore. Gênesis, 2, versículo 16 e 17, Deus havia dito: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Mas a serpente distorceu a ordem de Deus, lá em Gênesis 3, versículo 1 a 6, seduziu Eva. E ela, por sua vez, viu o fruto, desejou, tomou, comeu e deu a Adão. E o problema começou porque eles estavam perto demais da árvore proibida. Perto. Se aproximaram tanto. E foi tão fácil que foi só estender a mão e tocar e pegar o fruto. Amados, precisamos aprender com esse erro. Não devemos nos aproximar da árvore proibida. O jardim do Éden já não existe mais. Mas a árvore proibida ainda simboliza o território do inimigo. Território do inimigo. E esse território é bem amplo, com várias armadilhas. Por exemplo, se o seu problema é cigarro, tem muitas pessoas que enfrentaram esse problema no passado, e se o problema ainda é uma tentação, evite lugares onde se fuma. Se o seu problema é bebida, tem gente que vieram da bebida, né? E como já disse, tem até bispos que falam: não tem problema beber não, às vezes quando eu bebo em casa, e a ovelha ouve isso e acaba achando que é forte, porque o outro não tinha esse problema.
Eu, por exemplo, nunca tive problema com bebida. Nunca tive. Para mim não teria problema nenhum tomar uma cervejinha. Não teria. Mas eu não faço. Eu prefiro me abster e nunca aconselhar nenhum gole. Porque isso pode levar a pessoa ao alcoolismo. E quem veio pode retornar. Então, se seu problema é bebida, fuja dos barzinhos. Fuja das prateleiras de álcool no mercado. Às vezes até de festas regadas à bebida. Não, tem gente que não dá. Se for, cai. Então é melhor correr. É melhor fugir. Se o seu problema são drogas, afaste de pessoas que usam drogas. Se o problema é pornografia, mantenha distância de tudo que possa acender esse desejo no teu coração. Resumindo, fugir da tentação é força, encarar a tentação é fraqueza. Então fique longe da árvore. Fala para o teu irmão aí, fique longe da árvore, meu irmão. No meu tempo de conversão, isso há quase 30 anos atrás, havia as bancas de jornais, que eram cheias de revistas imorais. Muitas e muitas vezes eu atravessava a rua para não passar em frente, para não me expor, para fugir. Hoje a tentação está muito mais próxima. Está entre o dedo e a tela do celular. Então é mais difícil. Mas a pornografia é a mãe de quase todos os pecados na área sexual. Adultério, pedofilia, fornicação, práticas imorais, todo tipo de depravação. Tudo gira em torno da pornografia. Como vencer? Qual é? Existe uma fórmula mágica? Não. Não se expondo, fugindo, se enchendo do Espírito Santo, mantendo-se cheio de Deus, com oração, jejum, fugindo da árvore proibida, se alimentando com a palavra de Deus, tirando o olho. E mais, queridos, não podemos brincar com as pequenas tentações, a primeira olhada, a primeira mentira, o pequeno furto, pequenas coisas, a sensualidade disfarçada muitas vezes em filmes e séries. Então, se você vai ver um filme e vê que para 18 anos já pode entender que tem cenas fortes. Então é melhor não se expor. Procure ver o conteúdo. Tanta coisa boa para se ver, Tem coisas que às vezes vão te levar ao pecado. O rei Davi caiu porque encarou a tentação. Lembram? Ele viu Betseba tomando banho, alimentou sua... Pode deixar, Dani. Ele alimentou a sua... É porque está participando da aula. Né, Joãozinho? Bênção de Deus. Ele viu Betseba tomando banho, alimentou a sua fantasia e, ao ceder, destruiu sua vida e de sua família. Quantas situações complexas aconteceram com Davi porque encarou em vez de fugir. Na verdade, ele era para estar na guerra. Deixou todo mundo na guerra e ficou em casa. Não tem um ditado antigo que diz que mente vazia é a oficina do diabo? Então a melhor coisa é procurar o que fazer. A gente ficar à toa, geralmente no momento à toa, dando um rolezinho dentro de casa, lá na televisão, para lá e para cá, daqui a pouco acaba caindo. Jesus nos alertou lá em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A vigilância antes da oração. Vigiai e orai. E eu pergunto, quem é humanamente capaz de permanecer de pé diante da força do pecado? Quem é capaz, humanamente falando? Ninguém. Quem é capaz de resistir quando Satanás não apenas nos incita ao pecado, mas também esconde as suas terríveis consequências? Porque o diabo esconde isso. Só mostra a sedução, mas as consequências não. Se Davi tivesse visto na frente, numa tela, o que aconteceria com ele depois daquele pecado, acho que ele teria dado 10 passos para trás. Mas o diabo esconde as consequências. A resposta é simples, querido. Ninguém, se não for pela graça de Deus, consegue resistir à tentação e ao pecado.
A resposta é simples, ninguém. Por isso, precisamos vigiar, orar, fugir da tentação, confiar que Deus é poderoso para nos guardar. E se quisermos vencer, precisamos viver essa oração também do Senhor. Senhor, não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Isso é dependência de Deus. Sabe por que precisamos sempre fazer essa oração? Porque somos fracos. Essa oração é como se eu estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu posso cair, mas o Senhor pode me segurar nas minhas mãos. Ele mesmo nos mandou pedir para sermos poupados de cair em tentação. Se Ele mandou nos pedir isso, é porque Ele pode nos livrar da tentação. Se Ele nos mandou pedir, é porque Ele pode. Ele não ia nos enganar. Ele é poderoso para nos guardar dos laços do passarinheiro. Lá do Salmo 91 fala do laço do passarinheiro. Portanto, o cristão que não conhece sua própria fraqueza não pode fazer essa oração nem experimentar a força de Deus. Mas o cristão que reconhece sua fraqueza e se coloca em oração diante do Senhor, este sim será sustentado pela força não pessoal, mas a força de Deus. É por isso que precisamos orar sempre dizendo: Senhor, sou fraco. Não permitas que a tentação me domine, nem que eu peque contra ti. E mais, queridos, existe uma tradução alternativa dessa oração do Pai Nosso aí em Mateus 6, 13a. É uma interpretação alternativa mais interessante, quando diz assim: não nos coloque em situações difíceis de teste. Ou como na ACF, não nos conduzas à tentação. É tipo assim, existem situações que são difíceis de suportar. É tipo se preparar para não enfrentar. Senhor, eu não sei como eu conseguiria resistir a isso. Então me guarda disso. Irmão, tentação vem do diabo. Tentação vem da carne, do mundo e até de outras pessoas. Já os testes e provações vêm de Deus. Vem de Deus. O diabo nos tenta para extrair o pior de nós. Deus nos prova para produzir o melhor em nós. Porém, Jesus nos ensina a pedir que o Pai não nos leve a provas além do que possamos suportar. Porque existem provas que eu fico pensando: meu Deus, eu não sei como eu conseguiria resistir, ou se eu resistiria. E a verdade é que existem testes difíceis, existem situações dramáticas, existem provas que são traumáticas. É só ler a Bíblia e você já vai encontrar algumas. E cabe a nós orar: Senhor, poupa-nos dos testes difíceis, pois eu não sei até onde posso suportar. É claro que você vai orar, mas é Deus que vai decidir. A minha parte é pedir. O não já tenho. Lembra dessa frase? O não já tenho. Se Ele decidir permitir algo que para mim está além das minhas forças. Por exemplo, Jó, ele foi testado ao limite máximo de suas forças por permissão de Deus. Limite máximo. Perdeu bens, lembra? Família, saúde, reputação, tudo da noite para o dia. A casa desabou de uma hora para outra. E não é assim que acontece muitas vezes. A pessoa vai fazer um diagnóstico de rotina, um exame, e ali vem aquele resultado que abala as estruturas da pessoa, da família, de uma hora para outra. Jó passou por isso, e muito mais. Os amigos o abandonaram. Diz a Bíblia que seu corpo ficou coberto de chagas, a ponto de se sentar sobre um monturo e amaldiçoar o dia do nascimento. Isso aconteceu com Jó. No auge da sua dor, a esposa ainda, ajudadora, disse para ele o quê? Amaldiçoa Deus e morre. Ele temia tudo. Acho que tudo que ele temia, ele perdeu. Ele não temia perder a mulher e a mulher não morreu. Só que mais à frente, com fé inabalável, ele disse, Jó 13, 15, ainda que ele me mate, nele
esperarei. Então, queridos, se houve aí um homem na história submetido a todos os terríveis ataques de Satanás por permissão de Deus, esse homem foi Jó. Que Deus nos livre de sermos tentados ou testados como ele. Né? Aí entra essa oração. Senhor, não permita que eu encare uma situação, eu enfrente uma situação como essa. Eu não sei como eu resistiria. É uma oração válida. Um outro exemplo foi Abraão, lembram? Depois de receber o filho da promessa, em sua velhice, tantos anos esperando, vem o filho, e Deus lhe diz, Gênesis 22, 2, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Tipo assim, mata o teu filho e queime sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Você consegue imaginar um teste mais difícil, aterrador? Deison, consegue imaginar? Dani, com Joãozinho? Claro que Deus não tem prazer em sacrifício de humanos, tá, queridos? Deus provou Abraão. Nunca Deus pediu isso na Bíblia. Mas foi uma prova, foi um teste. Mas na hora decisiva, diz a Bíblia, o anjo do Senhor bradou o quê? Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz. Agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu único filho. Gênesis 22, versículo 11 e 13. Ou a 13. Deus então providenciou o quê? Um substituto. Um carneiro preso pelos chifres. E esse sacrifício aconteceu onde? No Monte Moriá. 2000 anos depois, no mesmo local, agora, num local chamado Gólgota, Calvário, Deus ofereceu o seu único filho, Jesus. O lugar é o mesmo, historicamente. Mas, dessa vez, não havia carneiro preso pelos chifres. Jesus não foi poupado, mas entregue por amor a mim e a você. E Paulo afirma essa verdade lá em Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? É a pergunta do apóstolo Paulo. Então, amados, as provas enfrentadas por Jó e Abraão foram aí de uma intensidade extrema, desafiando ao máximo a fé dos dois. E Tiago 1:2 nos lembra que as provações da vida são assim, são diversas, são coloridas, são variadas. São muitas as provas. Precisamos pedir, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Vai devagar. Olha o que Tiago diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, vários testes. Vários testes. No grego, essa palavra várias, né, é poquilos e significa multicolorido ou policromático. Ou seja, cada prova tem sua cor peculiar. Cada teste tem uma tonalidade, por assim dizer. Assim como na pintura, existem milhares de tons. E se for escolher uma pintura, uma tinta para pintar a tua casa, né, o pintor vai te dar lá uma paleta de cores que você vai ficar até perdido. Assim também as provas são incontáveis, inumeráveis. Difíceis, fáceis, impossíveis humanamente de enfrentar. Alguns enfrentam doenças devastadoras, outros enfrentam depressão, outros vícios na família, outros perseguições cruéis. Passam por momentos, assim, humanamente falando, insuportáveis. Cada prova tem seu peso, cada prova tem a sua intensidade, cada prova tem a sua cor. Algumas provas são leves, né, como a cor branca, ou como o azul claro do céu, prova leve. Outras, porém, são intensas e fortes, como a cor preta, ou aquela roxa bem escura. Já vi pinturas assim na casa, e quanto mais escura é a cor, mais cara é a tinta. Tá? Se for comprar uma tinta roxa, então, o galão deve estar R$1.000, 18 litros, daí para cima. É caro. Tem que vender um rim para comprar, é brincadeira. Há provas, então, rápidas, como a dor de um dente. A vida é rápida, né? Arrancou o dente e resolveu.
E há provas sombrias, difíceis, como a perda de um filho, por exemplo, a traição de um cônjuge, ou a bancarrota financeira, a pessoa entra em falência, perde tudo, foi enganado pelo sócio e assim por diante. E o mais lindo, queridos, é que o apóstolo Pedro usa essa mesma palavra, poquilos, né, em outro contexto, a palavra grega, de cores, de variação. 1 Pedro 4,10 diz: como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Isso significa que a graça de Deus tem tantas cores quanto as provações que enfrentamos. Para cada cor de teste, há uma graça suficiente. Para cada tom escuro de dor, existe a cor brilhante da graça do Senhor, para nos sustentar, para nos manter de pé. Por mais que a provação seja cinza escuro, Deus derrama graça duradoura. Se a prova é vermelha de sangue, Ele nos cobre com aquela graça branca de paz, tranquilidade em meio ao caos. Desenhando, o cristão pode enfrentar qualquer cor de sofrimento, porque Deus tem uma cor correspondente de graça para sustentá-lo. Graça para sustentar. E foi isso que sustentou Abraão, que sustentou Jó, que sustentou e tem sustentado muitos. Em cada estação, em cada cor, em cada lágrima, há uma graça específica preparada por Deus para mim e para você. Por exemplo, queridos, Dong, eu já citei essa história, McKnight, aos 32 anos, jovem, 32, recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla. Olha que diagnóstico, querido. A casa cai para qualquer um numa situação dessa. Ele perdeu a carreira, perdeu a mobilidade e perdeu a independência, né? Se tornou ali na dependência dos outros. Não podia se alimentar sozinho nem andar. Além disso, enfrentou depressão, ansiedade, medo e tantas outras coisas. Em meio a tudo isso, nunca perdeu o senso de gratidão e a fé em Deus. Certa vez pediram, os irmãos da igreja, que ele fizesse uma lista de oração, e essa lista continha 18 motivos de gratidão, e apenas 6 pedidos. Ou seja, ele tinha muito mais a agradecer do que a pedir. Muito mais a agradecer do que a pedir. Dong aprendeu a estar contente, até mesmo em meio às provas mais difíceis, provas do tipo da cor violeta escuro, prova cara, que custa muito. E eu sempre oro a Deus dizendo: Senhor, não sou melhor do que ninguém, mas peço que não permitas que uma situação como essa aconteça em minha vida. Não me deixes passar por essa provação. Não me deixes, ou não me conduzas à provação difícil. E mais, temos irmãos que ao longo da história enfrentavam provas negras intensas, difíceis de suportar. Muitos irmãos, por exemplo, Hugh Latimer e Nicholas Hedley, eles foram queimados vivos por pregarem a justificação pela fé, que o homem é salvo pela graça mediante a fé e que isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Simples assim. Por pregarem isso, eles foram queimados vivos. E antes de morrer, Latimer disse ao seu amigo: "Sê forte, senhor Ridley, e peleje valiosamente. Creio que hoje acenderemos uma vela na Inglaterra que nunca será apagada." A vela era eles, 2 velas queimando na fogueira. E realmente não apagou, queridos. Deus honrou essa oração. John Hus, o pré-reformador, também foi queimado na estaca por pregar sua fé, pregar a palavra. Pré-reformador, antes de Martim Lutero. Policarpo, lembram? Bispo de Esmirna, já com 90 anos, foi levado à arena e recebeu a ordem de negar Cristo. Ele respondeu: "Cristo tem sido tão bom para mim durante 86 anos. Como posso traí-lo e negá-lo agora?" E olhando para a multidão, declarou: "Fora com os ateus! Vocês são tudo ateus." Logo depois ele foi o quê? Martirizado, queimado também. Portanto, amados, a história da igreja está repleta de cristãos que enfrentaram as mais sombrias provas, mas permaneceram
firmes. Não negaram a fé, não apostataram, não voltaram atrás. A pergunta para concluir é: o que nós faríamos em situações assim? O que nós faríamos? O que você faria? O que eu faria? Eu não sei. Eu confesso que não quero nem saber. Por isso precisamos orar como Jesus nos ensinou. Senhor, não nos permita passar por um teste como esse. Melhor ainda, Senhor, se estiver próximo assim, para me levar, deixa eu morrer rápido. É o meu desejo. Um ataque cardíaco, um derrame, uma coisa assim que vá rápido, né? Não deixa eu ficar em cima de uma cama, não. A oração do meu pai era essa. Ele pedia. Não sei se ele foi salvo, só Jesus sabe, mas ele não queria passar por isso, ficar dando trabalho. Falou, meu Deus, se tiver que levar, me leva rápido. Em 7 dias, ele partiu. Senhor, não nos conduza, não nos deixe cair em tentação, ou nessa versão mais abrangente, não nos conduza a testes tão duros quanto os de Jó, Abraão ou dos mártires da fé. Tenha misericórdia de nós, porque somos fracos. Sustenta-nos com a tua força. Queridos, se há algo que aprendemos com as Escrituras e com a história, é que somos fracos, repito, mas Deus é forte. Jó, Abraão, o McKnight, Latimer, Ridley, Ruz, Policarpo e tantos outros foram provados em graus que parecem insuportáveis. Alguns perderam tudo, outros perderam a vida e muitos, de fato, perderam a dignidade diante dos homens, mas não abandonaram a fé e ainda assim, sustentados pela graça, permaneceram firmes. É por isso que Jesus nos ensinou a orar: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Ele sabe, queridos, Ele sabe muito bem que há provas brancas como a neve, fáceis de suportar, mas também há provas escuras como a meia-noite, que pesam sobre nós como um fardo quase insuportável de carregar. E somente Deus pode nos livrar delas. A grande lição é esta: a oração nos mantém de pé. A oração reconhece a nossa fraqueza e clama pela força de Deus. A oração nos guarda do laço do passarinheiro e nos sustenta diante das provações que jamais suportaríamos sozinhos. Portanto, faça a oração constante. Não uma repetição, não uma reza, mas de consciência. Senhor, me guarde de provações difíceis. Me poupa. Não confie em si mesmo. Não confie na sua força. Não confie na sua experiência. Não. Antes, dobre seus joelhos. Ore todos os dias dizendo: Senhor, não me deixe cair. Não me coloque em testes maiores do que eu possa suportar. Senhor, livra-me do mal. E quando vier a prova, sustenta-me com a tua destra fiel. O Senhor é poderoso para me guardar. Mas se aprover ao Senhor uma prova difícil, que para mim é impossível suportar, me dê mais da tua graça. Me sustenta com a sua mão. Me fortalece.